E aí, gente, vocês estão bom? Que bom que vocês estão bom, ai. Deixa eu falar um negócio aqui com vocês. Hoje eu vim fazer a continuidade daquele vídeo da semana passada sobre métodos contraceptivos de barreira e cirúrgico e hoje eu vou falar sobre os métodos hormonais. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa seu like que ajuda bastante pra gente dar continuidade a esse projeto lindo, que eu tô achando lindo, né? Não sei se vocês estão achando não, mas eu tô. Que ativa o sininho, toda terça-feira às 7 horas da noite sai vídeo novo. Se você quiser me acompanhar por outros lugares, também tem o Instagram, @juliapaz_bio. E aí, gente, de vez em quando, talvez eu vou gravar aqui nesse cenário aqui, que é a casa do meu namorado. Eu vou começar de cara falando da pílula anticoncepcional, que é, assim, de longe o método mais utilizado aqui no Brasil, de longe é o método, assim, que todo mundo usa na face da Terra. É um dos métodos mais populares que tem atualmente, a pílula. Ela pode ser combinada. Combinada significa utilizar mais do que um esteroide. Esteroide é o hormônio sexual. E também ela pode ser chamada de mini pílula, que é quando ela só tem um hormônio que geralmente é a progesterona. Na combinada, combina-se o estrogênio e a progesterona, que eu já falei um pouco sobre eles e como eles atuam no primeiro vídeo aqui do canal, que é sobre ciclo menstrual. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui no card para você assistir. E esses dois hormônios são produzidos pela indústria farmacêutica, são sintéticos, mas eles são idênticos ao que a gente produz no nosso corpo. Então, quando você toma anticoncepcional, o seu organismo ele entende que você tá grávida, então você não vai ovular, você não vai ciclar, como eu já falei no vídeo anterior. Ele também muda as características do endométrio, que são as paredes do útero, que é onde o óvulo fecundado vai nidar para o neném se desenvolver, e também muda as características do muco cervical, que é basicamente o muco, o corrimento. Como a gente utiliza a pílula? A pílula é o seguinte, quando você vai começar a tomar ela, é a primeira vez que você vai tomar a pílula. O primeiro comprimido dela você vai tomar no primeiro dia da sua menstruação. Depois você vai tomar um comprimido por dia, todos os dias da sua vida. Da sua vida não, vocês entenderam. Vai tomar um comprimido por dia, sempre no mesmo horário. É importante manter o padrão do mesmo horário. Depois, quando acabar todos os comprimidos, você vai fazer a pausa recomendada pela bula do seu remédio. Cada remédio tem uma pausa específica. Tem remédios que são 7 dias, tem remédios que são 6 dias, tem remédios que são 4 dias, tem remédios que não tem pausa. E aí, nessa pausa, você vai menstruar. Aí, Júlia, mas aí todo dia eu vou ter que tomar todo dia. Se eu esquecer, se você esqueceu uma pílula, você vai tomar ela a hora que você lembrar. Se você só lembrar que esqueceu, quando você for tomar a segunda, você toma as duas juntas. Se você esqueceu 2 ou mais pílulas, recomenda-se que você já comece a utilizar outro método contraceptivo associado à pílula. Seja a camisinha masculina ou a camisinha feminina, de preferência um método que também não seja hormonal, um método de barreira. Você pode continuar tomando normalmente quando você se lembrar, mas associar a outro método para não ocorrer a gravidez. Ou você pode optar por interromper a medicação até a sua menstruação descer e aí você inicia novamente a partir do primeiro dia da sua menstruação. Mas vale ressaltar que quando você começa a tomar a pílula ou você muda de anticoncepcional ou por algum motivo você não tomou esse mês e você começa a tomar novamente, o primeiro mês, a primeira cartela de anticoncepcional que você toma, você ainda não está protegida. Ou seja, você ainda corre o risco de ficar grávida. Então, na primeira cartela é importante associar sempre a outro método de barreira, tanto se você for só trocar, assim, emendando um ao outro, também quando você começa um novo, você tem que associar com o método de barreira. Caso você já tenha esquecido 2 ou mais pílulas da sua cartela e você tenha, por algum acaso, da infelicidade, do destino ocorrido, a relação sexual desprotegida e você acha que existe alguma possibilidade de você estar grávida, aí recomenda-se que você utilize a pílula emergencial, mais conhecida como pílula do dia seguinte, que eu vou falar dela daqui a pouco, no final do vídeo. Nos casos do contraceptivo oral, ele tem 91% de eficácia. E aí existem também algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, tipo vômitos e diarreia,
ou tomar antibióticos que podem cortar o efeito do anticoncepcional. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, porque são muitas coisas que cortam o efeito do anticoncepcional. E eu sou uma pessoa que, sinceramente, se eu posso dar um conselho para vocês não utilizem métodos hormonais. Coronavírus! O segundo método hormonal é a injeção, são os anticoncepcionais injetáveis. Eles são basicamente também progesterona e estrogênio, que podem durar 3 ou 1 mês, que você vai injetar no seu músculo. Ela é intramuscular, ela é extremamente oleosa, dói demais. Só avisando aí, quem tá planejando tomar, vai lá. Dói não. É igual fazer tatuagem. Fazer piercing não dói não. Vai lá. Dói nada. E ela vai sendo absorvida aos poucos pelo seu corpo. No caso da que dura 1 mês, você tem que tomar a primeira no primeiro dia da sua menstruação e nos próximos meses nesse mesmo dia. Por exemplo, se o primeiro dia da sua menstruação for no dia 2 de fevereiro, a segunda dose vai ser no dia 2 de março. Se você tá tomando a que dura 3 meses, é da mesma forma. Só que em vez de você tomar em março, você vai tomar em maio. 3 vezes depois, dia 2 de maio. Tá certo. No caso do anticoncepcional injetável, ele é 94% seguro. Vale ressaltar também, gente, que nenhum método contraceptivo hormonal previne contra ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Então, caso você namore e não queira mais utilizar a camisinha masculina ou a camisinha feminina, peça ao seu parceiro que faça exames, tanto você quanto ele, para vocês poderem ficar tranquilos de não transmitirem um para outro algum tipo de infecção sexualmente transmissível. Se você é solteira e você tem relações sexuais com vários parceiros, mesmo você tomando anticoncepcional, você tem que usar a camisinha por conta das infecções sexualmente transmissíveis. Outra coisa, sexo oral não chama sexo à toa. Sexo oral é sexo. Também transmite infecções sexualmente transmissíveis. Então, se você, meu amigo, minha amiga, conheceu a menina na balada ou o cara na balada, foi lá, né, deu certo, deu um match, e aí rolou, por favor, sexo oral com camisinha também. Porque infecção sexualmente transmissível não tem cara. Não é porque é bonitinha, não é porque é louro, não é porque é nada. No caso da injeção, ela também inibe a ovulação e também muda as características do endométrio e da mucosa. Todos os métodos hormonais fazem essas coisas. O funcionamento deles é basicamente o mesmo, só muda a forma como você vai colocar ele dentro do seu corpo. E agora eu vou pro implante. O implante é mais ou menos um palitinho que um médico vai colocar aqui no seu braço. Eu já vi alguns casos de colocar também no bumbum. Com anestesia local, ele vai dar anestesia, vai fazer um cortezinho, vai colocar e vai fechar. Esse implante, ele pode durar até 3 anos e ele vai liberar a progesterona com o tempo durante esses 3 anos. No caso do implante, ele é 99% seguro. Agora a gente vai falar sobre o anel vaginal. O anel vaginal, ele é pouquíssimo conhecido, assim como o implante também é pouquíssimo conhecido. Ele é realmente um anel transparente feito de silicone, bem flexível, que você vai introduzir no seu canal vaginal, deixar ele ali bem próximo do útero. Ele não pode te incomodar. Se ele estiver te incomodando, é porque ele não está bem posicionado, assim como o diafragma, assim como o coletor menstrual, assim como o OB. Se ele estiver incomodando você, é porque ele não está bem posicionado. Ele vai ficar ali por 3 semanas e você vai tirar na 4ª semana do mês para ocorrer a menstruação e trocar por um novo. Ele vai ficar ali liberando estrógeno e progesterona ali no canal vaginal, vai ser absorvido pela mucosa e também vai prevenir a gravidez. E por último, o adesivo. Você cola ele em algumas regiões do seu corpo, onde você preferir, onde tiver menos pelos, exceto nas mamas, porque pode causar uma dor. E aí ele tem 3 camadas. A camada de cima, ela é resistente à água, a do meio contém a progesterona e o estrogênio, e a de baixo é a camada colante. Ele dificilmente vai sair do lugar, assim, ocorre só em 3% das pessoas que utilizam ele sair do lugar. Ele é muito colante, por isso é importante colocar numa região que não tem muito pelos, porque na hora que você for tirar
vai arrancar seus pelos tudo e vai ser igual depilar na... Nossa senhora. E ele também você vai colocar no primeiro dia da sua menstruação e a cada 7 dias você tem que trocar. Ou seja, se você colocou na segunda, na próxima segunda você troca. Na segunda você troca e na segunda você troca. Você vai usar ele por 3 semanas direto, na 4ª semana você vai tirar para ocorrer a menstruação. E aí você coloca ele novamente na outra segunda. Você vai tirar na segunda e vai colocar só na outra segunda. E aí a gente vai entrar na polêmica pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte, ela não é considerada um método contraceptivo. Ela é considerada um método de emergência. Ou seja, você vai usar quando tiver uma emergência. E aí existem 2 tipos de pílula do dia seguinte. Tem a que você toma 1 comprimido só e a que você toma 2 comprimidos. Você tem que tomar ela no máximo 72 horas depois que aconteceu o acidente, porque eu espero que seja acidente, eu espero que, se você é inscrito no meu canal, você tá aqui me assistindo, eu espero que você já tenha aprendido alguma coisa comigo, tipo... Não transe sem camisinha. Quando eu falo acidente, a camisinha furou por algum motivo. Sei lá, a camisinha ficou dentro de você por algum motivo. Que eu já ensinei como evitar esse tipo de coisa no vídeo da semana passada. Quanto mais rápido você tomar a pílula do dia seguinte, você não precisa tomar ela no dia seguinte, não. Se você acabou ali, deu ruim. Se você puder correr lá na Araújo, chega lá, vou me dar a pílula do dia seguinte. Toma, tem água? Tem. Toma lá dentro mesmo. Quanto mais rápido, melhor. Ela corresponde a, em média, meia cartela de anticoncepcional de uma vez só. Então você vai injetar um monte de hormônio no seu corpo. Isso dá muitos efeitos colaterais. Se você tomar uma vez, isso pode acontecer. Aumento de peso, desregular totalmente o seu ciclo. Ela vai atuar de diferentes formas. A primeira forma é impedir a liberação do ovócito caso a mulher já tenha ovulado. A segunda forma é alterando ali a nossa mucosa vaginal, tornando o ambiente extremamente hostil para a sobrevivência dos espermatozoides. No caso, o nosso canal vaginal ele é ácido, o sêmen ele é básico. Então, ali a vagina já mata muitos espermatozoides por si só. Quando você ainda coloca mais um método para fazer isso, a chance de você ter um desequilíbrio na sua microbiota gerando candidíase ou outras infecções é muito alta. E aí também ele vai alterar o endométrio, a composição ali da parede do útero, assim como todos os outros métodos contraceptivos, só que vai ser assim, uma bombona de uma vez. Seu corpo vai ver assim. E aí, gente, se o neném já tiver nidado lá na parede do útero, a pílula de seguinte, ela não tem capacidade de causar o aborto, tá? Ela não é abortiva. Pensa comigo, o aborto é legalizado no Brasil? Não é. Então, você acha que uma pílula abortiva seria legalizada? Sem receita ainda? Não. Então, não é abortivo. Outra coisa, minha amiga, deixa eu te falar, não adianta você querer pagar desperta porque não deu nada pra você, não deu nenhum efeito colateral. Ah, então vou ficar aqui só na base da pílula do dia seguinte. Não, quanto mais você usa, menos eficácia ela tem. O certo é você tomar só uma vez a cada ano. Mas assim, pelo menos 6 meses de diferença. E aí agora... Nesse presente momento, eu vou ler que processo. Vou até ficar aqui mais de lado. Vou ler que processo. Os efeitos colaterais comuns. Quando eu falo comum, é que acontece com muita gente, né? Só um caso isolado lá no Nordeste. Não, acontece mesmo. Comuns. Alterações de humor, ou seja, você fica louca, sem perceber, estressada. Náuseas. Vômitos e mal-estar gástrico, ou seja, azia. Cefaleia, ou seja, dor de cabeça, tonteira, dor nas mamas, sangramentos intermenstrual e melasma. Esses são os comuns. Além da libido, que fica uma bosta. Eu acho que vocês estão percebendo que eu tô com muita raiva de falar sobre isso, porque eu sou uma pessoa que eu acho que ninguém devia utilizar método hormonal, não. Sério mesmo. Eu fico triste quando eu leio essas coisas. Esses são os efeitos muito comuns. Tem algumas marcas específicas, por exemplo,
O anticoncepcional injetável, ele tem um efeito muito comum de aumento de peso também, mas esse é no geral que todos têm esses. Aí eu vou te falar agora, complicações. Acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC, infarto do miocárdio, trombose venosa profunda. Que aí eu acho que você já conhece muitos casos de muitas mulheres que tiveram trombose, que tiveram AVC por conta da utilização de anticoncepcional. Outra coisa, isso pode acontecer se você estiver tomando há 6 meses, não faz diferença. Pode acontecer porque você está tomando há 10 anos, pode, mas pode acontecer com 1 mês, pode acontecer com 6 meses, pode acontecer com 1 ano. Nunca se sabe. E aí as contraindicações. Mulheres com problemas de varizes, epiléticas, hipertensas, diabéticas, obesas, imunodeprimidas, lactantes. Acabou o vídeo, gente. Por hoje é só. Vou acabar aqui com esse momento tenso mesmo. Vocês me mandem as dúvidas de vocês lá no Instagram, os assuntos que vocês querem abordar, dependendo do assunto. Eu falo lá pelos stories mesmo, quando é um assunto mais rapidinho. @JuliaPaz_Bio. Se você não me segue por lá. Não se esquece de dar seu like nesse vídeo, apesar de eu estar aqui putaraça. Mas tudo bem, tudo certo. Eu acho que por hoje é só. Na semana que vem eu vou começar a fazer uma sequência de vídeos sobre o DIU, a minha experiência com o DIU 1 ano depois, tudo mais. Acho que vocês vão gostar. E seguinte, lá no meu perfil no Instagram, toda quarta-feira tem uma live falando sobre as dúvidas que vocês levantam aqui no vídeo, às 7 horas, lá no meu Instagram. Até o próximo vídeo. Lindos, maravilhosos, gostosos, pererecudos de sal.